ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e o ITV Jornal está começando com as principais notícias. E na edição de hoje você vai ver: Projeto Gente do Brasil realiza exames de sangue gratuitos no SUS de Itatiba. Sabesp, veja novas regras para o consumidor com direito à tarifa social ou vulnerável. Eleições 2024, chefe do cartório de Itatiba fala sobre fake news. Polícia Civil de Itatiba investiga sobre os incêndios na cidade. O seu ITV Jornal está começando. Desde o dia 1º de setembro, consumidores de água e esgoto atendidos pela Sabesp precisam estar cadastrados no CadÚnico para receber os descontos das tarifas social e vulnerável. A decisão implementada pela Arcesp estabelece que quem tem renda per capita de até R$ 218 será automaticamente incluído na tarifa residencial vulnerável. Já aqueles com renda entre 218 e meio salário mínimo serão beneficiados pela tarifa residencial social. Itatiba, assim como outras cidades do estado, estão sofrendo com as queimadas. E nesta quarta-feira, o prefeito de Itatiba, Tomás Capeleto de Oliveira, falou que a Polícia Civil irá investigar o que ocasionou esses incêndios. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, juntamente com o Centro de Gerenciamento de Emergências, renovaram um comunicado até esta sexta-feira, dia 6 de setembro, informando que ainda há risco elevado de incêndios em quase todo o estado de São Paulo. Aqui em Itatiba, no último mês, em agosto, 2 grandes incêndios atingiram o município. Já neste último fim de semana, o bairro Porto Seguro e toda aquela região foi brutalmente atingido pelas queimadas. E já nesta terça-feira, novamente, os bambuzais que ficam na entrada do bairro Caminhos do Sol foi atingido pelas chamas. Diante deste cenário e também de todos esses acontecimentos que estão preocupando e muito o município e também que acabam se agravando por conta do tempo seco e com temperaturas elevadas, o prefeito de Itatiba, Tomás Capeleto de Oliveira, emitiu e divulgou um comunicado informando que investigações já foram abertas na Polícia Civil de Itatiba para poder averiguar e também encontrar possíveis autores destas queimadas. Neste comunicado, o prefeito informa que os incêndios estão acontecendo por toda a cidade e estão preocupando a todos. Inclusive, em conversa com o delegado de polícia de Itatiba, foi decidido que as investigações policiais serão feitas. E também que já foram iniciadas as primeiras verificações na busca de possíveis autores desses incêndios. Sabemos, ele continua dizendo, que as condições climáticas não ajudam, mas a quantidade de focos de fogo que estão tendo está demais. Por isso, não vamos ficar vendo a qualidade do ar ficar irrespirável e pessoas sofrendo danos físicos e também materiais para começar a agir. Já oferecemos à Polícia Civil todo o suporte que pudermos para que as investigações possam ser possíveis e os causadores dessa situação sejam encontrados. E nós da equipe de jornalismo da ITV Brasil entramos em contato com o Dr. José Mário de Lara, delegado responsável pelo plantão policial de Itatiba, que nos informou que as investigações já iniciaram e eles não estão medindo esforços para conseguir encontrar os possíveis autores dessas queimadas em Itatiba. Em sua fala também ele salientou que as queimadas que aconteceram no município, algumas foram acidentais, mas outras, as investigações já apontam que foram criminais. Diante disso, eles não vão medir esforços e, quando os autores forem encontrados, serão presos. E o Procon São Paulo lançou uma enquete para identificar as dificuldades enfrentadas por consumidores acima de 60 anos no mercado de consumo. A pesquisa disponível até 23 de setembro no site e redes sociais do órgão
busca coletar dados sobre experiências de uso da internet, empréstimos consignados e ofertas de produtos por redes sociais e telefone. As informações ajudarão na criação de estudos e conteúdos para garantir os direitos desse grupo. Mais detalhes na Agência São Paulo. Daqui a pouco, o projeto Gente do Brasil realiza exames de sangue gratuitos no SUS de Itatiba. Eu volto já. A Fiesp revisou a projeção de crescimento do PIB de 2024 para 2,7%, impulsionada por um desempenho melhor do que o esperado no primeiro semestre. No segundo trimestre, o PIB cresceu 1,4%, acima das expectativas. Os setores de serviços e indústria se destacaram, enquanto o setor agropecuário recuou o consumo das famílias. E o investimento também tiveram forte desempenho, sustentados por um mercado de trabalho aquecido e aumento da renda. O projeto Gente do Brasil chegou a 10 mil participantes após o início dos trabalhos de captação de voluntários para o que será o maior banco genético da América Latina. A repórter Juliana Mello foi até o SUS de Itatiba para fazer um convite especial a você que está nos assistindo. O programa Gente Brasil continua aqui no SUS e vai se estender até o dia 1/11, né, Beatriz? Eu estou do lado da Beatriz Lima, que é uma das coordenadoras do Gente Brasil. E o programa oferece exames gratuitos, né, Beatriz, como exames laboratoriais, hemogramas, glicemia em jejum. E eu gostaria que você falasse um pouco do objetivo mesmo do programa. Claro! Então, o objetivo do projeto Gente do Brasil, ele vem com o intuito da gente poder entender um pouco mais da nossa população brasileira, né? A gente fazer o sequenciamento genético desses participantes que se voluntariam a participar do nosso projeto, para a gente entender a nossa população, que é uma população altamente misturada, miscigenada, a gente tem povos de várias etnias, então esse é o objetivo principal do nosso projeto. Então, aos participantes que tiverem interesse em participar do projeto, a gente fornece exames gratuitos, como você mesma falou, exames laboratoriais para esses participantes, e através desses exames, a gente consegue, então, fazer esse sequenciamento de DNA desses participantes, entender um pouquinho da nossa população, entender um pouquinho das doenças mais prevalentes em nossa população, e no futuro também a gente conseguir fazer medicamentos mais precisos, voltados mesmo para a nossa população, diagnósticos e uma medicina de precisão com esses dados. Aos participantes que tiverem interesse, então, a participar do nosso estudo, eu deixo aqui o convite. Nós estamos no Ambulatório Central de Especialidades aqui de Itatiba. Ficaremos atendendo até o dia 1º de novembro deste ano. E quem tiver interesse, precisa estar em jejum de pelo menos 8 a 10 horas, podendo ingerir líquidos para tomar qualquer tipo de medicação, apenas os alimentos que são restritos. Então, venham em jejum, a gente vai fazer a aferição de sinais vitais, vai coletar a altura, peso desses participantes e coletar os exames para fazer os exames laboratoriais gratuitos. O Brasil brilhou nos Jogos Paralímpicos em Paris nesta terça-feira, dia 3, conquistando 10 medalhas, 2 de ouros, 2 de pratas e 6 bronzes, somando 48 no total. Destaques incluem Yeltsin Jacques, que quebrou o recorde nos 1.500 metros T11, e Jerusa Geber, que venceu os 100 metros T11. No futebol de cegos, o Brasil empatou com a China e avançou às semifinais. No goalball, a seleção feminina garantiu vaga na semifinal, ao vencer o Japão. Atletas de diversas modalidades continuam competindo, com mais chances de medalhas nos próximos dias. E depois do intervalo, eleições 2024, chefe do cartório de Itatiba fala sobre fake news. Voltamos já. Vamos falar de eleições municipais.
A repórter Letícia Benedito conversou com o chefe do cartório eleitoral de Itatiba, que falou da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a fiscalização em relação às fake news. Veja. As eleições municipais de 2024 acontecerão no próximo dia 6 de outubro. Porém, nós já estamos vivendo um período eleitoral. Por conta disso, o Tribunal Superior Eleitoral está fiscalizando assiduamente as questões sobre fake news nessas eleições. Por isso que eu vim conversar com o Antônio Carlos, chefe do cartório eleitoral de Itatiba. Antônio, esse trabalho está sendo muito visado e importante dentro do Tribunal Eleitoral, que está demandando aí muitas informações para os cartórios de todo o país. É isso mesmo? Exatamente. A gente está nesse momento no período de campanha eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais fizeram, como se diz, um acordo com as grandes empresas de informática, de internet, o Facebook, o Google, o YouTube, para que nos ajudem a observar qualquer tipo de movimento de fake news. Então, nesse momento, o eleitor que receber informação e desconfiar, a gente orienta que não repasse. Primeiro investigue para saber se aquilo não é fraudulento. Porque se de um jeito ou de outro for denunciado ou se for representado aquele eleitor divulgando matéria não verdadeira sobre determinado candidato, ele também está sujeito às penas da lei. Então, na verdade, é algo que tanto o candidato que proferir algo em relação a fake news, ele é julgado, mas também o eleitor. Exatamente. O eleitor que acha que trabalha na rede social divulgando qualquer tipo de informação para outro eleitor, está fazendo uma campanha negativa. E essa campanha negativa, se ela estiver envolvida com divulgação de fake news, a pessoa, se tiver sido citada na representação, porque essas punições elas só vêm se o candidato se sentir prejudicado, ou o partido, ou a coligação. Se eles denunciarem a pessoa e provar que a pessoa está envolvida no esquema de levar essa informação para outras pessoas, ou seja, na divulgação fraudulenta, né, provavelmente a pessoa vai responder e vai ter a pena de multa, né? Perfeitamente. Outro assunto que nós poderíamos falar aqui também é em relação às pesquisas que foram impugnadas aqui em Itatiba. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, nós temos, são decisões judiciais, nós temos algumas pesquisas que nesse momento elas estão em processo de análise ainda pelo juiz, mas que a grande maioria vai ser mantida talvez a suspensão por falta de uma certa idoneidade, né? Mas isso depende também do julgamento do juiz. A hora que ele considerar que sim ou que não, ele pode liberar ou não a divulgação. Caso não libere, aí a empresa pode recorrer e o Ministério Público pode recorrer, ou o partido que se sentir prejudicado pode recorrer, e na hora que chegar na segunda instância, eles podem decidir a favor ou não. Perfeitamente. Outro assunto que também poderíamos conversar é sobre alguns candidatos itatibenses que também têm as suas candidaturas impugnadas. Você poderia dizer em relação a esse assunto, Antônio? Nós tivemos 7 impugnações, são comunicações de inelegibilidade por motivos do tipo nome de urna, falta de certidão de primeira instância ou de segunda instância, de objeto e pé, documentos que faltaram no primeiro momento da primeira semana que foi publicado o edital de impugnação. Essas pessoas podem regularizar essa situação ou não, e na hora do julgamento, a gente tem até dia 19 de setembro para julgar todos os registros de candidaturas, o juiz vai considerar que sim ou que não, se a pessoa está deferida para ir à urna. Se a pessoa for deferida, ela segue tranquilo, vai o nome para a urna. Se ela for indeferida, de novo, pode recorrer, ela vai para a urna com o nome de indeferido, indeferido com recurso. Sobe para o tribunal. Se eventualmente ele ganhar e lá em cima tiver uma decisão contrária, ele não toma posse. Perfeito. Muito obrigada pelas suas explicações, Antônio. Então, é a ITV Brasil nas eleições municipais de 2024. A indústria brasileira teve o maior uso da capacidade em mais de 10 anos. É o que mostra o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o que indica um crescimento do setor.
A confiança da indústria vem avançando nos últimos meses, com maior produção e geração de empregos. O simples papelão é um dos itens que ajudam a entender como anda a economia. Quando uma empresa vende mais, ela precisa do papelão para embalar e enviar as mercadorias aos clientes. Pelo volume demandado aqui, dá para saber se a economia do país vai bem ou dá sinais de enfraquecimento. O setor que mais demanda é eletrônico, automotivo, a parte de metalúrgica, a parte de logística. Então, o mercado ele vem numa crescente muito interessante. Nesta indústria de papelão da Grande São Paulo, as vendas subiram 20% no primeiro semestre. Foram necessários investimentos em maquinário e mão de obra. A gente veio com uma expectativa alta para o segundo semestre, com a demanda bem pressionada, um aumento de consumo realmente meio fora da curva já em agosto. O índice de confiança da indústria, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, está em um dos maiores patamares dos últimos 10 anos. Acima de 100 pontos, como está agora, significa otimismo do empresariado e crescimento da economia. O cenário econômico é um ambiente de negócios mais positivo para o empresário, onde ele tem melhores perspectivas sobre os seus negócios e aí ele ficando tranquilo para aumentar a sua produção, sabendo que a demanda vem gradualmente melhorando. Para este economista da PUC, todo o cenário econômico eleva ainda mais a confiança da indústria. Houve uma melhora do emprego, quer dizer, então mais gente empregada, a melhora da renda, né, uma recuperação dos salários e também já reflexo dos programas como Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo, né, incentivando a produção local. A Cristiane é uma das beneficiadas pelo aquecimento do ritmo da economia. Ela foi efetivada na empresa há pouco mais de um mês. Eu procurei aprender cada vez mais, né? E aí com 3 meses, né, de período temporário, eu fui efetivada. Falo que assim, basta querer, né? Ter vontade de aprender. Esta edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas você pode ver essas e outras notícias em nosso site, que está passando na tela. Além disso, você pode assistir o ITV Jornal pelo YouTube. Também acompanhe as novidades da ITV pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança.